Bom dia a todos. Vamos reiniciar as explicações aí. Secretário Alexandre Viola, pode iniciar novamente aí. Vereador, vou pedir para que a nossa diretora de Assuntos Estratégicos, a Érica, dê continuidade na apresentação agora da prestação de conta da parte financeira. Dando sequência, relatório financeiro, terceiro quadrimestre de 2016, compreendendo os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, esse relatório, ele é criação de banco de dados com todos os registros de operações liquidadas, agrupamento do tipo de despesa em 60 variáveis, mantidas características de 2015, valores totalizados idênticos ao da prestação de contas com o CIOPS. Conteúdo. Então, nós dividimos em recursos humanos. Em recursos humanos, nós tivemos o investimento com pessoal e encargos, totalizando R$ 18.958.200,16. Despesas com rescisão de pessoal, totalizando R$ 293.845,20. Despesas com alimentação de funcionários, R$ 1.247.584. Transporte de funcionários, R$ 444.406, que é dividido em vale transporte e auxílio transporte. O resumo, então, um total, ali foi corrigido, é terceiro quadrimestre, tá? Um resumo totalizando R$ 20.650.190. A evolução de folha de pagamento, né, que nós tivemos. Aqui um acompanhamento orçamentário, então, do que estava previsto e realmente o que foi realizado. Então, estava previsto R$ 22.968.972 e foi realizado R$ 20.280.409. Aqui é um acompanhamento orçamentário detalhado do ano todo. A média quadrimestral com recursos humanos, uma evolução no gráfico. Serviços da saúde. Dentro dos serviços, nós temos a questão dos medicamentos, distribuição gratuita, né? Sendo os normais, que a gente fala, que é do Remume, os da rede, e os por mandado judicial. Então, nós tivemos 906.841 da rede e, por mandado judicial, 131.012, totalizando o investimento de R$ 1.037.853. Itens de distribuição gratuita, exceto medicamentos, então seriam fraldas, dietas, interais, entre outros, totalizando o investimento de R$ 253.786. Materiais de enfermagem e consumo, R$ 410.462. Despesas com laboratório, insumos, que são os reagentes e os contratos de equipamentos em comodato, R$ 313.626. Exames de laboratório terceirizados. Então, alguns exames não são realizados no nosso laboratório. Então, a gente tem um contrato com um laboratório terceiro e ele realiza lá, totalizando R$ 66.052. Exames de média e alta complexidade, totalizando R$ 722.126. Serviços e materiais de odontologia, totalizando R$ 44.309. Lavanderia e esterilização, R$ 21.129. Órteses e próteses não é órteses e próteses dentárias, tá? É órteses e próteses que chegam, demanda, LARCAB, né? Diversas. R$ 7.970.
Oxigenoterapia compreende a parte dos aluguéis do concentrador de O2, CPAP, BIPAP, o oxigênio na UPA, no PA, está tudo aqui, 64.644. Oftalmologia são aqueles exames que nós realizávamos em uma empresa terceira, 254.933. Vigilância sanitária e zoonose foram 580, foram os blocos de medicações de psicotrópicos, né, que a Secretaria de Saúde tem que disponibilizar. A alimentação do CAPS, 24.340. Comodato de equipamentos médicos hospitalares nas unidades, então, nós temos alguns equipamentos locados, raio-x, ultrassom não é do CASM, é do centro médico, aparelho de medição de gasometria, entre outros, 448.532. Aqui é o que estava orçado, que realmente foi realizado. Uma comparação. Uma evolução, né, das médias quadrimestrais. Assistência hospitalar. Então, nós temos aqui um total de 2.757.584. Nós tínhamos previsão de 4.980.000, nós utilizamos 2.757.584. Dentro desses serviços hospitalares, nós temos o Galileu, o Hospital Psiquiátrico de Itupeva, o Seara, né, o Surdo Cego, onde nós tivemos, então, um total do Galileu 2.620.000 e desses outros hospitais 98.000. E também nós temos a questão das comunidades terapêuticas, no investimento de 38.992, e as subvenções que são realizadas para o LARCAB, SOS, SAVE e o Lar da Caridade, totalizando 278.153. Então, as subvenções, eu vou aproveitar e já fazer um esclarecimento, não é que dezembro não foi pago, tá? O que ocorre é que, nós, conforme o contrato, são 12 parcelas, e essas, em janeiro, são pagas 2 parcelas. Então, por isso que em dezembro não foi efetuado nenhum pagamento. Manutenção da CESA, né, onde você tem um contrato de limpeza, 860.884. Despesas com informática, 238.959. Despesas com combustíveis, 126.129. Locação de veículos, 220.647. Locação de imóveis, 59.226. Despesas com telefonia, 13.816. Correios, 212, materiais de limpeza, copa, essas coisas, 51.667, locação de impressoras e copiadoras, 38.655, material de escritório, 23.338, pronto pagamento para pequenos gastos, 7.200, despesas com energia elétrica, 100.516, despesas com reparo de veículos, 6.044. Multas de trânsito, 1.400. Manutenção, 113.034. Aqui é o que estava orçado, que realmente foi realizado. Também um gráfico geral, né, da média dos outros anos. Obras e materiais permanentes, 666.728. Aqui, nós não, praticamente em 2015, nós não tivemos nenhuma obra, né? Esse ano de 2016, nós tivemos a inauguração tanto do laboratório quanto da base do 92, né? E a questão dos próprios materiais permanentes que foram depois concedidos à Santa Casa. Então, aqui é um gráfico, demonstrativo geral de todos os recursos que foram investidos na área da saúde. Então, serviços de saúde, manutenção da CESA, recursos humanos, subvenções e assistência hospitalar, permanente e obras.
total de investimento de R$ 29.514.956,87. Aqui é uma planilha demonstrativa dos repasses fundo a fundo. Então, assim, assistência farmacêutica, média e alta complexidade, piso de atenção básica, investimento, qualificação da gestão do SUS e a vigilância em saúde, né? Então, nós tivemos aí um total do ano de R$ 10.525.152. Aqui os senhores podem observar o total das despesas versus o repasse do SUS, né? A contrapartida, então, do município foi de R$ 26.021.408 contra a questão de R$ 3.493.548 do SUS, né? Mais ou menos aí ficando em torno de 10% de investimento de repasse. Então, aqui a gente tem um gráfico geral do ano, né, do que foi investido na área da saúde, permanecendo, então, a média de 25% do orçamento na área da saúde, conforme preconiza a lei, que seria só 15%. A apresentação está finalizada nesse momento, senhor presidente. A apresentação dos dados, sim, agora financeiro, exatamente. Agora fica aberta aí para questionamentos. Eu vou seguir o que manda aqui. Vamos lá. Neste momento, franqueio a palavra aos inscritos no livro próprio, por 20 minutos, obedecendo a ordem de inscrição, tendo interpelados 5 minutos para responder, não podendo ser aparteado. Chamo Elite Della Santini. Eliette, né? Sim, Eliette, não tem isso, problema. Eliette, desculpa aí. Não, eu vou desculpar no dia que o senhor mandar botar um pedestal aqui para ficar mais fácil para a gente falar, para botar o microfone. Vamos dar jeito na próxima. Tá bom. Bom dia a todos. Eu tenho alguns questionamentos, porque eu sou usuária assídua e também gosto de acompanhar toda a vida da cidade em termos de prestação de serviço. Não está muito dentro de uma ordem o que eu vou falar, mas eu vou ter que colocar algumas coisas. Por exemplo, quando se fala e se enfatiza o problema das faltas dos usuários, que é uma verdade, isso é histórico, não é de agora, né? Tem também o problema dos exames que faltam, e a gente, usuário, que já agendou um retorno com o médico, perde a consulta, perde o prazo e vai protelando com a barriga. Esse é um problema também que a gente não pode esquecer. Tem também um problema que eu acho que a gente podia tentar resgatar. É boa essa história da comunicação ser feita em quase em real time, né? Por quê? A gente tinha uma relação, no passado, a Érica deve lembrar, em que a gente tinha a relação dos exames que eram comprados com suas quantidades. E tinha a lista de atendimento e a lista de espera. Assim como a gente recebe um protocolo sempre que faz algum trabalho, por que a gente não recebe um protocolo, cadê a menina aqui? Um protocolo com o número do exame, na nossa fila de espera de exame. Né? Seria mais fácil para todo mundo. A gente dá tanto trabalho para o pessoal lá de regulação que não precisaria, né? E ficaria mais transparente. Outra coisa é também quando falta o médico, né?
Não, isso eu já falei, meu bem. Quando falta o médico, que não é pouco comum também, né? E que o coitado do paciente... Bom, óbvio que o médico faltou por algum motivo, não foi porque quis. Mas o coitado do paciente vai lá para remarcar e a barriga, né, vai empurrando. É outro problema que não sei como resolver, mas que a gente tem que ter presente. Quanto às cores do período que está demorando, né, para a gente marcar uma consulta, ela está crítica, sim, mas não é de hoje, doutor Viola. Eu tenho, inclusive, um e-mail que eu lhe passei, o senhor responde quase que sempre prontamente, mas esse acho que ficou meio perdido na burocracia. Se você tem, como eu tive, a necessidade de agendar um clínico geral no Planalto, eu fiz isso em fevereiro, só consegui o clínico para abril, para resolver um problema ortopédico, quando eu vou marcar esse ortopedista? Pior, quando que eu vou ter o meu tratamento? Porque, se for ainda para a fila da fisioterapia, a vida vai ficar difícil, né? Então, são esses aspectos que eu queria... é evidente que tem conhecimento, mas eu queria relembrar para todo mundo que a vida é assim, né? Bom, outra questão que eu vivo me batendo. Por que que não é afixado, como a lei exige, a relação dos médicos, os dias de atendimento e os horários em cada unidade, inclusive na Santa Casa, já que a requisição administrativa é nossa? O que impede? Tem alguma coisa? Acho que não, né? Érica, você já fez uma vez e depois não fez mais. Eu já reclamei com você, no seu tempo também. Agora, ninguém supervisiona? Deve ter alguém para supervisionar. Posso responder já, né? Tem mais colocações? Tem. Não, ela tem que... Tá. Primeiro aos 20 minutos zeros. Agora, doutor Viola, o senhor que tem que anotar, tá? Agora, o que eu vejo? A gente teve o seguinte, em termos dos gastos gerais, do orçamento geral da saúde, nós tivemos 9% de recursos a mais do que o gasto no mesmo trimestre do ano passado. No mesmo quadrimestre, desculpe. Eu comparo sempre os dois. Então, foi praticamente a inflação, né? Agora, a gente fez muito menos com recurso igual. A gente fez muito menos, pessoal. Eu acho que vocês também, que são do Conselho, devem ter isso presente. A gente teve menor número de atendimentos, pelo menos na básica e nas especialidades. Tivemos o menor número na fisioterapia. A questão dos diabéticos, então, é melhor nem falar. A questão das... Como? Os exames da mulher, Papa Nicolau e mamografia, diminuíram em relação ao mesmo período do ano passado. A assistência hospitalar também. Com um detalhe, apesar dos cortes preconizados, que só foram anunciados em outubro, né, a gente estava com o mesmo número de funcionários do ano anterior, na mesma época. Pode comparar. Eu tenho aqui, se quiser. E outro detalhe que me chama a atenção é por que, então, a gente está com essa qualidade de serviço menor. Menos gente sendo atendida em consulta, medicamento faltando, menor número de exames, as internações saíram de um lugar, foram para o outro. Agora, eu não vi aqui,
inclusive na página 112, na lâmina 112, quando fala dos recursos para os hospitais, a Santa Casa não aparece. Por quê? Depois eu respondo. Ok? Agora, a Santa Casa, quanto consumiu da gente? Eu lembro que, na audiência do ano passado, nessa época, o então secretário disse que pretendia e previa que, a partir de a contar de abril do ano passado, em 6 meses, a prefeitura sairia da Santa Casa. Era essa a estimativa. Agora, eu estou começando a ficar mais preocupada, porque não só não saímos, como ele foi para a Fazenda. Se ele errar na estimativa também lá, aí vai ser um caos. Porque nós continuamos enfiando dinheiro na Santa Casa, e o pior, a Santa Casa não estava pagando, estava em crise de novo no final de ano. Doutor Viola, tem muito trabalho. Falta gestão, falta controle. Agora, não falta gente nem falta recurso. Essa história de crise, me desculpe, o valor é o mesmo, o dinheiro foi o mesmo, o serviço é que decaíram. Da minha parte, é só para não cansar mais ninguém e agradeceria as respostas. Tem a palavra, secretário. Tem a palavra, secretário. Dona Eliette, a senhora é uma pessoa muito comprometida com a cidade de Vinhedo. Parabéns pela sua postura e gostaria que mais Elietes surgissem no dia a dia da nossa cidade para nos ajudar na construção dessa história na área da saúde ou nas outras áreas que nós precisamos. Eu também sou usuário, então também tenho algumas vezes tenho os mesmos questionamentos que a senhora. A senhora não queria sentar para não ficar de pé? A gestão na área da saúde, ela é hoje considerada o aspecto mais importante para a qualidade de atendimento na área da saúde. Tanto é que, por exemplo, o nosso ministro da Saúde, ele não é médico, ele nem profissional da área da saúde ele é. Ele, se eu não me engano, ele é um engenheiro. Mas ele tem uma equipe técnica por trás dele, de profissionais da área da saúde, que norteiam as decisões administrativas de gestão baseados nos aspectos, nos indicadores de saúde. E, muitas vezes, até o nosso ministro da Saúde, ele acaba pecando em algumas falas, sem querer, por conta de misturar somente número com saúde. Então, a gestão da saúde, ela é diferente um pouquinho da gestão das outras formas de se administrar. Nós não podemos colocar tudo no mesmo balaio de gato, não dá para fazer isso. Primeiro porque nós, diariamente, lidamos com o imprevisto. Nós trabalhamos diariamente com o improvável. Essa que é a verdade. Então, nós só vamos poder fazer gestão daquilo que a gente consegue prever. Aquilo que a gente não consegue prever, você não tem como fazer gestão. Você pode até imaginar, mas você não pode prever. Tá? Então, às vezes, não é nos escondendo da responsabilidade, não, porque a saúde como um todo, seja ela pública ou privada, ela está passando por esse amadurecimento da gestão. Toda hora você está vendo aí notícia no jornal de que plano de saúde faliu, que o hospital fechou, que está faltando leito em determinada cidade A ou B. Um exemplo é a cidade de Campinas, que não está conseguindo fazer um hemograma hoje. A cidade de Campinas não consegue fazer um hemograma hoje por problemas administrativos. Porque não teve problema no posto de saúde lá, não está conseguindo fazer hemograma porque teve um problema administrativo, gestão. Então, nós, hoje, estamos com essa responsabilidade muito grande. A senhora colocou muita responsabilidade nas minhas costas agora com essas perguntas da senhora, viu? Muito obrigado. Mas, no fundo, eu não fujo delas, não. Tá? Eu tenho uma equipe técnica e estou construindo um grupo de trabalho aqui para minimizar esse impacto, que tudo isso que a senhora colocou é verdade. Tá? O que cabe a nós? Minimizar isso. Nós vamos sanar isso 100%? Não vamos. Tem uma atitude muito fácil de colocar. Por que não colocar lá nas unidades básicas o menu das especialidades médicas? Se possível, o nome do médico também. Isso, eu tenho que só verificar se existe alguma legislação sobre isso, mas não podemos fazer lei burlando outra lei. Tá?
Uma outra coisa que eu acho que tem que ser que já foi pedido pelo Conselho Municipal de Saúde, é colocar nas unidades básicas de saúde a fotografia e identificação dos conselheiros. Nós vamos fazer isso, para que o conselheiro entre na unidade básica de saúde e ele seja reconhecido que ele é um conselheiro. Tá? É só pegando o gancho do menu, porque eu acho que tem que ter a responsabilidade dos dois lados também. Foi solicitado pelo Conselho e nós vamos fazer isso se conseguirmos nos organizar até comecinho de abril. Teremos muitas novidades em abril, novidades boas para a cidade de Vinhedo, tá? De gestão, que vai repercutir aonde? No recurso, que vai ser utilizado para quem? Para a população, tá? Então, muito das perguntas que a senhora fez estão relacionadas diretamente com a gestão. Eu posso dizer para você que nós estamos desenvolvendo essa habilidade de gestão. Tá? E eu tenho certeza que a sociedade de Vinhedo hoje, o que ela mais cobra é isso, é gestão. Eu vou fazer o meu melhor para isso. Tá? Com relação ao orçamento, o orçamento praticamente se manteve. Eu não sei onde a senhora tirou a diferença do 15%. Talvez foi no que era estimado do que foi utilizado. Porque no primeiro quadrimestre, você falou que teve um aumento de recurso com diminuição de serviço. Mas a senhora está comparando de 2015 para 2016 ou de um quadrimestre para outro? Sim, porque o que eu entendi aqui é o seguinte, no segundo quadrimestre, nós gastamos em saúde, no total de despesa, 29 milhões 163. E no terceiro quadrimestre, gastou-se 29 milhões 514. Ah, tá, eu não tenho esse dado, a gente pode... aí eu não tenho, então por isso que eu não estava entendendo aqui, porque não aumentou em 15%, eu falei assim, não... aí nós pensamos aqui com a Érica, mas será que era o valor que era estimado para usar e o que foi efetivamente usado? Então, a senhora me desculpa, essa resposta eu não vou conseguir dar para a senhora agora, tá? Mas manda um e-mail, a senhora já percebeu que eu respondo rápido. A prestação de conta da Santa Casa não entra aqui porque ela tem uma prestação de contas à parte, que é enviada para o gabinete do prefeito, é enviada para esta casa todo mês, ela é enviada por Ministério Público todos os meses. Existe uma reunião, ela deveria e vai ser publicada no site da Santa Casa, porque estava um tempo sendo publicada e depois não foi. Alguma coisa aconteceu, mas nós solicitamos desde a semana passada que toda a prestação de conta fosse publicada no site da Santa Casa, que a Santa Casa naquele momento não tinha um site ainda. Então lá vai poder acompanhar essa prestação de contas, tá? Mas ela só existe essa diferença. Mas que eu acho que na próxima oportunidade nós podemos incrementar aqui a prestação de contas aqui, tá? Sim. Nós podemos... Okay. A partir de 2017, o dinheiro da requisição administrativa está saindo da pasta da saúde. Tá? Até então, ela tinha uma outra dotação orçamentária. Mas a partir de 2017, os recursos de alta complexidade, atendimento hospitalar e exames de média e alta complexidade, tomografia, ressonância e tararararara, tá? Esses estão saindo da saúde. Nos deram responsabilidades. Eu espero que os recursos venham também. Sim. Não, esse foi da CESA, sim. A manutenção é uma coisa, a compra de equipamentos é outra, tá? Não tem problema, tem que saber, nós temos que tirar todas as dúvidas aqui, tá? Então, nós podemos ver. Com relação ao decreto, a senhora me perguntou do decreto, né? A vontade é que esse decreto acabe o mais rápido possível e que a Santa Casa possa andar com as próprias pernas, tá? Agora, como ele disse, vontade é uma coisa, realidade é outra. Nós renovamos o decreto agora em fevereiro para mais 90 dias. Prorrogamos o decreto para mais 90 dias. Creio eu, dentro daquilo que nós estamos conhecendo dos números da Santa Casa hoje, que não haverá nova renovação de decreto, o decreto deve se encerrar em 60 dias, tá? Creio eu que sim. Porque o decreto, ele reza que a instituição tem que buscar o seu equilíbrio físico-financeiro.
É irresponsabilidade da prefeitura acabar com o decreto enquanto esse equilíbrio físico-financeiro não chegue. Então, qual é a resposta a essa pergunta? Quando a Santa Casa terá o equilíbrio físico-financeiro? É nesse dia que o decreto vai acabar. Tá? Então, eu acredito, pelos números que vêm sendo apresentados, nós vamos ter uma prestação de contas semana que vem da Santa Casa, e eu acredito que esse número está muito próximo, ainda mais pelos incrementos de serviço que a Secretaria de Saúde ajudou a Santa Casa a aumentar o seu faturamento de convênios e particulares, e também um plano de austeridade administrativa dentro da Santa Casa que nós, de uma forma bem educada, exigimos, né? Se nós estamos passando por um plano de austeridade na Secretaria e na Prefeitura como um todo, tudo que envolve a Secretaria, e aí vai também para as outras instituições que a Secretaria ajuda, nós exigimos também um plano de austeridade, respeitando sempre o tratamento do paciente, sem prejuízo do tratamento do paciente. Tá? Então, otimização da máquina e eficiência de serviço. Esse é o nosso trabalho hoje. Tá? Então, a resposta é essa. Quando nós tivermos o equilíbrio físico-financeiro da Santa Casa, o decreto encerra. Se isso acontecer nos próximos 60 dias, e eu acredito que vai acontecer, nós vamos dar um passo novo na saúde. Tá? Acho que eu respondi todas as perguntas, tá bom? Porque o resto é demora da agenda, falta do profissional, é da gestão, que nós estamos trabalhando nisso. Tá? Nós temos uma ferramenta importante. Dentro disso, nós estamos... nós informatizamos todas as farmácias, estamos informatizando todas as unidades básicas de saúde, por gerenciamento do nosso almoxerifado. Eu tenho certeza que isso vai ter uma repercussão positiva tremenda. Nós estamos aí preparando a nossa rede para o prontuário eletrônico. Né? Então, para vocês terem uma ideia da dimensão, nós temos que comprar 200 computadores e 200 impressoras para que cada sala tenha um computador e uma impressora. O sistema está sendo preparado para isso. Aí nós temos que falar de cabeamento para essas unidades que nunca foram informatizadas. Então, é um processo. Tá? Sim, então, assim, até é bom eu falar que nós estamos falando isso para depois não falar que foi tudo um pego de surpresa. Né? Tem muita coisa boa para acontecer na saúde nos próximos... Né? Tem muita coisa boa para acontecer aí. E tem informações que eu ainda não posso falar, porque elas ainda não estão lapidadas, mas na hora certa vai falar e isso vai beneficiar a população de Vinhedo. Tá? Mas temos projetos e projetos bons para a cidade. Tenho certeza que a população de Vinhedo vai ficar muito feliz com isso daí. Mas são passos que estão sendo tomados dentro da Secretaria de Saúde. Centralização do almoxerifado, diminuindo. Vocês perceberam ali na prestação de contas que nós gastamos quase R$60 mil de locação de imóveis, lembra? Hoje, nós temos um imóvel e meio sendo utilizado ainda, que é o prédio da capela, lá da fisioterapia, e o céu está em fase de transição para ir para um lugar de prédio próprio. Só a economia gerada com o da fisioterapia nós não vamos conseguir economizar nesse momento, tá? Não tem. Mas só a economia de não pagar o aluguel do prédio do CEL, que estava junto com o SESB, são, acho que, R$6 mil? R$6.500. Multiplica isso por 12. A economia que nós vamos ter dessa locação. Então, nós estamos preparando. Mas aonde estava o CEL, aonde é o prédio que nós vamos colocar o CEL? Onde era o antigo almoxerifado da farmácia. E por que não tinha sido feito antes? Porque na época do projeto não colocou elevador, agora nós temos elevador. Então, é toda uma engrenagem que foi movimentada para ter essa economia que vai ser revertida para a população. Tanto que na última reunião do Conselho ontem, né, Doca, que você, com muita maestria, conduziu, tá preparada para conduzir, pode ficar preocupada, não fica preocupada não, né? Está preparada para conduzir a reunião. Nós convidamos todos os conselheiros para visitar. Está aberto. Pode conhecer. Né? Nós demos uma nota explicativa, é isso que fala? Das ações da saúde. Quem quiser me questionar, eu falo, vamos visitar junto, para vocês verem a mudança que está. Buscando a otimização e a eficiência do recurso público, sempre nesse aspecto. Tá? Não havendo mais inscritos, para manifestar-se, franqueio, inscritos de 20 minutos, amigo. Já chegarei lá nos 2. Não havendo mais inscritos para manifestar-se, franqueio a palavra aos vereadores que quiserem se manifestar. Quero fazer algumas perguntas aqui já, rapidinho, secretário. Eu fiz uma visita, inclusive,
seu convite ainda, está lá no CERM. E lá pude verificar alguns veículos, né, que está para encaminhamento de manutenção. Inclusive, o secretário é o Rubens Nunes, né, que deixou lá o diagnóstico do que precisava dos veículos lá. Se eu não me engano, eram 6 veículos, né, vereador? E eu queria saber como está esse planejamento hoje da Secretaria para se fazer o conserto desses veículos, porque são veículos que faz falta hoje, né? Principalmente na sua secretaria. Você poderia responder para mim? Bom, esse conserto desses veículos, eles têm que ser feitos em parceria com a Secretaria do CERM. E quando o vereador Rubens Nunes esteve secretário lá, ele fez um levantamento das peças que precisam ser adquiridas, não somente para os carros da Secretaria de Saúde que estão parados, quanto todos os outros carros e maquinários que estão lá no pátio do CERM, que estão, de uma forma correta, estacionados lá e esperando esse reparo. Tá? Então, eu tenho certeza que, como a minha secretaria e a Secretaria do CERM, nós estávamos aguardando a liberação para que pudesse ser feita uma licitação para a compra dessas peças. Então, a velocidade de conserto desses automóveis, que realmente são importantes para a saúde, elas não dependem muito da nossa secretaria, e também sei que não depende muito da Secretaria do CERM, mas ela depende também da estrutura administrativa da Prefeitura como um todo. Então, como diz o vereador, diga-se de passagem, o financeiro. A verdade é essa, é o financeiro. Tá? Tendo o financeiro, os carros vão ser consertados e vão ser disponibilizados o quanto antes. Pequenas manutenções, a própria Secretaria de Saúde faz, com algum recurso que ela tem. Mas manutenções nesse porte de câmbio, motor... Interessante essa pergunta, me lembrou uma coisa. Isso daí não, isso daí já precisa de uma licitação para compra de peças. Tá? Dentro dessa história dos carros, nós temos uma ambulância UTI parada lá, e por iniciativa do Dr. Omar, que é diretor clínico da Santa Casa, junto com um grupo, não sei se de médicos ou de empresários da cidade, eles se prontificaram a levantar o recurso necessário para consertar aquela UTI, aquele motor que foi colocado na areia, aquela história antiga na cidade, né? Um carro de muita necessidade para a saúde. Então, eu acredito que nos próximos dias aí, vou esperar a manifestação deles, ou mesmo vou ligar depois, para saber se realmente isso vai acontecer. Porque toda doação é sempre muito bem-vinda. E esse carro, então, seria utilizado dentro da nossa frota, mas também é disponibilizado para a Santa Casa. Queria falar isso em nome da Santa Casa. Uma parceria da Santa Casa e com a municipalidade para a utilização desse veículo para transporte do munícipe internamente ou até mesmo para fazer exames que não são feitos na nossa cidade nos outros prestadores de serviço. Então, queria deixar registrado isso, tá? Então, na verdade, depende aí da situação financeira, principalmente da Secretaria da Fazenda, é isso? Para eles liberarem a verba... Eu acho que, na verdade, é orçamento mesmo, né? Porque eu tenho certeza que a Secretaria da Fazenda, tendo o recurso, ela vai nos disponibilizar, eu não tenho dúvida disso. Então, nós aqui, né, vereador Edu Macaxeira, vamos dar um pulinho na Secretaria da Fazenda, para nós aí, juntos, né, fazermos uma cobrança, ou pedir que eles também solucionem, né? Porque a gente vê que está precisando desses veículos, né? E realmente ali eles estão parados, precisa de manutenção. Mas vamos junto com a Comissão da Saúde fazer o nosso papel também, né, vereador? Eu tenho mais algumas perguntas aqui rapidinho. Pode fazer. Que é também aqui, sabemos a situação da doença da febre amarela, aqui em Vinhedo. Não é considerado área de risco, secretário, mas muita gente viaja para a região de risco. A minha pergunta é, como está a situação das vacinas no município? É bom que a população saiba que a vacina ela é fornecida pela Secretaria de Estado, tá? Ela não é comprada pela Prefeitura. Nós nem conseguimos comprar essa vacina, entendeu? Nós solicitamos de acordo com a demanda de cada município. Mas quem faz a liberação e quem faz a disponibilização é a Secretaria de Estado, a DR7. Então, eles têm um controle e um mapeamento. Nós aumentamos em muito a aplicação dessa vacina. Se eu não me engano, eu posso levantar o dado com certeza, mas o ano passado nós fizemos, nessa época do ano, 46 vacinas de febre amarela. E nesse período agora de muita agitação, nós ultrapassamos os 1.500 doses da vacina em vinhedenses aqui. O medo, né? As pessoas falam que vão viajar e a gente tem que vacinar. Muitas vezes a pessoa nem vai viajar.
Mas pelo medo ela vai lá e já vacina já, né? Então, também, isso nós não temos como controlar, porque ela não precisa nem ter cadastro para fazer a vacina. Qualquer brasileiro, em qualquer região do Brasil, pode chegar num posto de saúde e ser vacinado, mesmo não sendo vinhedense. Mas isso não tem custo para... Oi? Eu não sei como está hoje, mas a Cíntia está por aqui? Hoje? Ela chega assim, toda semana ela está chegando. Muitas pessoas me perguntam, tem vacina? Eu vou dizer, olha, tem, corre lá, porque eu não sei quanto tempo aquele estoque vai... Chega a 300 doses, chega a 400 doses, chega a 200 doses. Quem libera isso é um monitoramento muito sério que é feito pela vigilância estadual. Tá? Então, sempre está informando na secretaria ou no posto de saúde Planalto, onde é feita as aplicações. Tá? A última pergunta, não sei se foi mostrado aí. Quanto custa hoje a folha de pagamento dos funcionários da saúde hoje? Qual é o custo disso? Olha, o orçamento da saúde que foi aprovado por essa casa o ano passado, ela girou em torno mais ou menos de 108 milhões de reais. Lembrando que Vinhedo gasta 25% do seu orçamento em saúde e o preconizado pela Constituição brasileira é 15%. Ou seja, o prefeito Jaime aplica 10% a mais do orçamento em saúde e mesmo assim temos falhas, temos deficiências e temos problemas. Né? Mas hoje, se nós pararmos para pensar, o gasto anual da folha de pagamento para 2017 é em torno mais ou menos de 70 milhões de reais. Folha. 65 a 70 milhões de reais. Segundo quadrimestre, 20 milhões. Você multiplica por 3, você chega a 68, 70 milhões de reais. Esse é o que está empenhado. Agora, a administração do recurso humano vai fazer com que a gente, sem perder qualidade, tente diminuir esse custo para que esse dinheiro seja investido em medicamentos, em exames. Bom, nós vamos ter que ver quadrimestre por quadrimestre. Mas esse é o orçamento hoje que está previamente empenhado. Se nós vamos gastar tudo isso, mas olhando para esses números, nós podemos dizer mais ou menos que nós estamos tendo com 52% do orçamento em saúde só em folha de pagamento de profissionais concursados atuantes. Né? Hoje a Secretaria de Saúde ela tem apenas 6 pessoas comissionados, que são o chefe de gabinete e os diretores. Todos os outros funcionários da equipe administrativa da Santa Casa, eles são funcionários concursados, altamente qualificados e concursados. Tá, ok. Algum vereador queira agora fazer sua pergunta? Vereador Edu, tem a palavra. Viola, só para deixar claro aí, pode levantar nos anais que você não vai gastar mais que 55, 56 milhões com folha de pagamento. Pode levantar aqui. Folha de pagamento. Não, eu quero. Pode levantar. Se você chegou nisso, você pode fechar a Secretaria de Saúde que você quebrou. A primeira pergunta é o seguinte, vou voltar um pouquinho. Bom, primeiro falar, quem pode mais falar sobre a questão da saúde realmente é a população, muitas vezes aquele que usa o SUS. Eu falei, então eu não sou parâmetro, porque eu acabo não usando. Né? Tem convênio médico, tem uma série de coisas, seria até indelicadeza usar. Acho que a dona Eliette falou muito bem, principalmente, acho que tem duas coisas que são assim preconizantes e que acabam acontecendo no município e reflete em toda a sociedade. A demora, muitas vezes, do atendimento, que acho que você está cansado de ouvir essa questão, a demora em marcar consultas e o medicamento. Né? O medicamento é um negócio que está uma tragédia já há um bom tempo. E aí você deve resolver da melhor maneira possível. Aí só para citar, quando você falou do problema da fraude, mas eu fiz a licitação, o primeiro não veio, o segundo não veio, o terceiro não veio. Denuncia o contrato, manda a multa neles e você pode fazer emergencial. A lei te autoriza a fazer isso. Mas faça a publicidade disso, porque o povo não sabe o problema administrativo que você teve. Você faz a publicidade e toma as ações. Eu acho que não é você que vai tomar as ações administrativas e licitação, porque você tem um departamento para isso. Agora, esse departamento tem que estar atento. Né? E esses que não participaram, eles são penalizados não só em Vinhedo, como fora do município. Eles não podem mais contratar com o poder público.
Então, quando o cara entra numa licitação, ele precisa estar muito bem esperto, tá? Porque aí você tem que agir de fato, porque muitas vezes não age. Ah, desiste, chama o segundo, diz não. Tem que ir lá e mandar bala no cara para ele não prejudicar nem a cidade de Vinhedo e nem as outras cidades. Uma outra coisa, vamos voltar um pouquinho no tempo aqui, Viola. Nessa época você ainda não era vereador. Em 2012, nós fomos agraciados com a UPA. É isso? Eu não sei se agraciado ou desgraçado, eu não sei qual é o melhor. Tá, mas, pelo amor de Deus, ela salva a gente, você tem profissionais, você tem uma série de coisas. A UPA hoje, só para confirmar, nós gastamos mais ou menos 1 milhão por mês, é isso? Já chegou 1 milhão e 200? Tá, então você está falando que está gastando 1 milhão e 200 com a UPA. Perfeito. Antes da UPA ser instalada, nós tínhamos em Vinhedo, como nós temos ainda, a Santa Casa. Hoje o modelo é diferente. Qual é o modelo que deverá ser a partir de 2017? A prefeitura comprar o serviço da Santa Casa, não é dar o dinheiro para ele gerir, embora nesse imbróglio aí a gente sabe que está aportando, está fazendo o que dá. Mas então tá bom, se a gente voltar em 2012, então 2011 nós não tínhamos UPA em Vinhedo, nós só tínhamos a Santa Casa. E a média de repasse era de 1 milhão e 200. Ou seja, o que a prefeitura gastava com saúde? Os valores das unidades básicas, né, os seus profissionais da saúde, medicamento, e aportava o valor para a Santa Casa, 1 milhão e 200 para fazer tudo. E o senhor, médico da Santa Casa, fazia aí até alta complexidade na questão da ortopedia na Santa Casa, que ela tem condição de fazer. Com esse, 1 milhão e 200. Então, tá bom, se fazia aí. Depois todo aquele rolo, fecha a Santa Casa, dá toda aquela briga, e agora reabriu a Santa Casa. Hoje nós gastamos 1 milhão e 200 com a UPA. A Santa Casa hoje não está no relatório, mas é repassado em torno de 1 milhão e 200, 1 milhão e 400, é isso? Se tiver diferença, vocês me corrijam, tá? E mantém-se a rede de unidade básica e se gasta ainda com Galileu e outras. Então, esse gasto, não precisa buscar esse histórico, alguma coisa, a conta não fecha. A população aumentou, mas o orçamento também aumentou. Né? Nós mostramos a média histórica do orçamento do município, enquanto a inflação cresceu 65%, o orçamento cresceu 127%. E quando o orçamento cresce, ele não cresce só numa área, ele cresce também na saúde. É muito simples, pega o orçamento da saúde em 2005, 2006, 2007, claro que ele era muito menor. Então, essa gestão de recurso, essa conta é que ela fica um pouco esquisita. Eu só tinha Santa Casa, gastava isso. Hoje eu tenho a Santa Casa, eu tenho UPA, eu tenho Galileu, eu tenho fora, e nós temos um problema, nós estamos vivendo um problema sério. Só não é maior hoje que o dos buracos de Vinhedo. Depois já é a segunda, que é a questão da saúde e do medicamento. Então, quando você fala na gestão técnica e a gestão administrativa, eu entendo que isso é gestão. Tá? Eu não sou um homem técnico da saúde, eu sou um homem gestor de administração. É claro que não dá para você misturar as duas coisas. Quando se tem que falar em área técnica, vai falar o médico, vai falar a enfermeira, vai falar. Mas a gestão geral, não importa se ele tem o 2º grau, se ele é engenheiro, se ele é administrador. Gestão é gestão. Aí, quando não dá para fazer o que é intangível, são poucos. Você tem que fazer a administração tangível. Eu acho que otimizar os recursos, poder ajustar. Porque, assim, Viola, se você pegar na média cidades que têm o mesmo número de habitantes que Vinhedo, o orçamento que nós temos na saúde é o orçamento que o cara tem para o município. Então, Vinhedo, gente, está fugindo do controle, os valores que se gastam com o orçamento que tem, a cidade praticamente, ela quase quebrou. O prefeito gastou mais de 100 milhões aquilo que era o orçamento que ele tinha. É inimaginável, se você falar para qualquer pessoa que se gasta em Vinhedo, que precisa de 600 milhões para administrar 75 mil habitantes, o povo vai dar risada, qualquer um vai dar risada. Então, Viola, o que eu espero é o seguinte, nós vamos cobrá-lo sim, eu acho que nós temos o direito de falar com você pelo celular, você é da saúde, né, conhece gestão, tem sua clínica, o que a gente espera é que esses recursos sejam otimizados, ou que se gaste isso, mas se dê uma melhora no atendimento, que é medicamento, 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 não tem consulta, não tem isso. Tá, então, você tem aí, você não está nem há 100 dias na secretaria, mas você já
você já foi vereador, você conhece o município, você tem que dar uma solução nesse sentido e mostrar a realidade. Aonde que está o buraco? Isso você vai falar da tua secretaria. Das outras, a gente vai cobrar o prefeito. Pode ter certeza que nós vamos cobrar. Então, nós acreditamos que é possível melhorar, Viola. É possível, tem conserto, mas precisa ter trabalho. E aí eu acho que a sua predisposição de colocar o seu celular aí à disposição da população, joia, com certeza você vai ser muito cobrado, porque são pontos nevrálgicos que precisam ser consertados. Você vê, as unidades básicas atendem bem, mas, de repente, tem a demora da consulta. Então, isso é um problema que passa a ser seu, porque você é o secretário. Eu não vou cobrar a diretora ou as outras, eu vou cobrar o secretário. E, automaticamente, recai sobre o prefeito. Então, na questão de gestão, o que é tangível e intangível é gestão. Tem que se fazer, o que precisa ser melhorado, mas, detalhe, na empresa, você toma as decisões rápidas, porque você é dono da empresa. No poder público, você tem duas situações. Você tem que tomar a definição de gestão, mas não esquece que você está falando com a população, você tem que atender o povo. Então, talvez uma decisão muito abrupta administrativa não condiz com aquilo que é a realidade da população. Então, isso precisa ser levado em conta, que foi o caso do SER, que eu não vou retomar esse assunto, eu acho que já está superado. Então, a gente espera que você realmente, exatamente o que eu falei, desculpa a expressão para o secretário, tira o bumbum da cadeira e vá atrás. No caso do SER, você poderia ter gerido melhor isso, poderia ter ido junto com a gente lá, Edu, estou indo aí. Sabe, você resolve o problema na hora, eu acho que esse é o caminho. E aí, o PC, só para terminar, o PC, não, porque nós precisamos ver a questão da encrenca, essa bagunça que virou o negócio do lixo que foi para a Santa Casa, e eu vou fazer uma cobrança aqui já. Marque o horário que vocês quiserem e quem é que você quer que vá. Ele quer ver lá porque tem uma divergência, porque tem remédio. Vamos fazer o seguinte, vamos acabar com essa história, porque vai matar a Santa Casa. Pega o PC, você que foi lá, Rodrigo, Viola, qual o dia que você pode ir na Santa Casa para a gente ver o medicamento? Leve aí a enfermeira padrão. Vamos acabar com isso. Vamos acabar com esse imbróglio. Porque um fala de lá, o outro fala de cá, e quem está sofrendo é a população de Vinhedo e a Santa Casa. Então, por gentileza, mas vamos lá, Viola, sai, eu vou junto. Você quer ir 7 horas da noite, meia-noite, vamos lá, mas vamos acabar com essa encrenca. Chega de falar esse assunto, está todo mundo convidado aí, vamos lá resolver esse problema. Então, nos acertamos depois aqui, vamos junto e acabar, viu, Rubens, porque não dá mais para ficar falando desse assunto. Então, são essas considerações. Ainda assim, vamos te dar o crédito e vamos estar cobrando. Só que tem uma hora que tem que ter ação. Que se tiver errado, a primeira pessoa que eu vou cobrar é você, e a segunda eu vou falar aqui para a população. Obrigado. Perfeito. Posso manifestar? Eu vou falar de trás para frente. O tempo de poder marcar essa visita aos medicamentos lá depende mais do Conselho Municipal de Saúde do que de mim, tá? Porque nós recebemos um ofício do presidente do Conselho pedindo que nada fosse mexido, apesar de tudo que já foi mexido, mas nada fosse mexido até que o Conselho Municipal de Saúde fosse fazer uma visita técnica junto com quem quer que fosse. Então, eu estou esperando esse agendamento, já mandei um ofício pedindo ao Chico que marque essa visita para que a gente não tenha situações desconfortantes como as que já aconteceram. Então, eu tenho que respeitar a opinião do Conselho. Então, assim que eu tiver essa data, eu tenho certeza que nós podemos. Agora, gente, vamos lembrar do seguinte, tá? Ali dentro é um hospital. Nós não podemos colocar tantas pessoas e qualquer pessoa lá dentro. Nós não estamos aqui para esconder nada de ninguém. Ali dentro é um hospital. Então, assim, as pessoas técnicas são habilitadas para mexer com isso. E os fiscalizadores do povo têm a responsabilidade de fazer isso e sabe da responsabilidade técnica. Agora, não dá para abrir para a população, para a gente colocar a população de Vinhedo dentro de um hospital. Mas, assim, eu acho que a Comissão de Saúde da Câmara, todos os vereadores, os elencados pelo presidente da Comissão de Saúde, a equipe técnica da Santa Casa, a equipe técnica da Saúde, eu acho que sim, tem que fazer um petit comitê e ir lá resolver isso, tá? Porque, assim, simplesmente a gente tem que limpar aquilo ali, gente. Está tudo bem guardado, está tudo bem armazenado, mas aquilo ali foi colocado, lógico, tem todo um cronograma que foi desrespeitado por conta das denúncias anônimas, tá? Porque o anônimo nunca aparece. Ele causa o pânico, mas o anônimo não aparece. E aí parou todo um processo legal de resolver um problema, né? E vamos esperar, tudo bem, medicamento não sofre, né? Medicamento vai ficar guardado lá até que todo mundo tenha tirado todas as suas dúvidas, todas as dúvidas. E falando assim, agora podemos terminar de fazer o que a gente tinha que fazer?
Né? Então, todo mundo tirar todas as suas dúvidas, nós vamos fazer o que tinha que ser feito, porque precisa dar continuidade àquilo lá. Né? Por quê? Porque novos volumes de medicamentos estão sendo armazenados de novo nas unidades, porque isso é um problema diário, constante. Então, respondendo só isso, eu marco essa visita técnica quando eu tiver o parecer do Conselho Municipal de Saúde. Aí eu informo todo mundo. Né? Eu informo todo mundo. Com relação às outras colocações, eu realmente trabalhei lá em 2012 na Santa Casa. Levando em consideração todo aspecto de gestão, do aumento do custo do hospital, aumento da inflação, eu lembro em 2012 que só tomar um parâmetro, tá? Se eu não tiver errado, um plantão médico na Santa Casa de Vinhedo em 2012, nós estamos falando isso de 4 anos atrás, o custo médio de um plantão na Santa Casa era em torno mais ou menos de R$800. Hoje, 4 anos depois, um plantão médico custa R$1.400. Então, praticamente, nós aumentamos o custo. Nós não, quando eu falo nós, eu falo pessoal de saúde. Aumentou-se esse plantão em quase 60% a 80%. E não é porque a Santa Casa paga, não, porque isso é a lei do mercado. Se a Santa Casa não pagar o que a Santa Casa de Valinhos, o que o Galileu paga, ou o que o Hospital de Jundiaí paga, a Santa Casa de Vinhedo não tem médico. E também serve para a prefeitura também. Tá? Então, assim, eu entendo a colocação e a visão de 4 anos atrás, mas existem muitos aspectos que têm que ser levados em consideração de trazer uma Santa Casa de 2012 para uma Santa Casa de 2017. A Santa Casa de 2012 não pagava seus impostos, apesar do recurso repassado. A Santa Casa daquela época tinha uma população diferente do que tem a população hoje. E eu insisto, desde 2012, até antes de 2012, a cidade de Vinhedo especializou demais a sua rede de atendimento, por demanda da população. Começou a resolver problemas que quem deveria ter resolvido era o Estado. Mas quando tem um problema de saúde, a população não quer saber se quem tem que resolver é o Estado, ou é a federação, ou é o município. Ela bate na porta do secretário. E por você pensar na saúde da população, a Secretaria de Saúde começou a assumir responsabilidades das quais ela não tinha. As outras cidades que o vereador citou, eu duvido que tenha o número de especialistas hoje que a rede municipal de saúde tem. Eu duvido que ela forneça os exames de alta complexidade que a Secretaria de Saúde hoje fornece. Por que eu duvido? Porque ela tem que pagar. E se ela não tem o recurso, ela não tem o serviço. Então, nós podemos, eu acho que Vinhedo tem que amadurecer essa discussão do tamanho da nossa Santa Casa para que isso nunca mais aconteça. Tamanho da nossa rede básica. A população de Vinhedo quer ter neurocirurgia na Santa Casa, então a população de Vinhedo tem que saber o quanto custa ter neurocirurgia na Santa Casa. É uma discussão que o Conselho Municipal de Saúde tem que chamar para si. É uma discussão que esses vereadores, a Comissão de Saúde, tem que trazer para si, com respaldo técnico. Porque querer, eu quero. Mas quem paga? Você viu aqui, Vinhedo, do custo de saúde, Vinhedo a prefeitura arcou com 88% do custo. E a federação arcou com 12%. Federação e o Estado. Então, essa discussão que você colocou para mim, tem um pouco de gestão? Tem um pouco de gestão. Mas o maior problema, por experiência pessoal da área técnica que sou e vivencio isso, e opero na Santa Casa dos Pacientes, o maior problema é o subfinanciamento da saúde do SUS. A Constituição fala assim, eu dou saúde para todo mundo. Ou assim, melhor, eu dou direito para todo mundo, eu só não dou recurso para todo mundo. Essa é uma discussão que extrapola a Secretaria de Saúde, extrapola o Hospital Santa Casa de Vinhedo. Vai para Santa Casa de Valinhos, vai... Eu conheço N hospitais que fecharam porque tinha que prestar o serviço e não podia deixar de atender e não tinha o recurso para pagar. Se atrasa um mês, se atrasa, paga metade, no outro mês não paga nada, até uma hora que o fornecedor fala, eu não vou pagar mais. E por trás de tudo isso, ainda tem o improvável e o imprevisto. O imprevisto a gente tenta até prever, mas o improvável, aí não dá. Então, nós temos situações hoje que nós temos que ajudar uma vinhedense, que nós estamos trabalhando nisso, eu não vou citar nomes aqui, mas que por consequências A, B ou C, ela precisa de uma prótese, que não está computada nem no imprevisto, nem no improvável. Ela precisa, nós temos que resolver aquele problema. Quem tinha que resolver esse problema?
Era o Estado. Se eu colocar lá na fila do Estado, ela vai 6 meses, há 1 ano, tu nunca vai conseguir. Mas para o município, essa cirurgia vai custar em R$30 mil. E isso não era nem imprevisto, nem improvável. Isso aconteceu no dia a dia, entendeu? Então, o nosso trabalho hoje é otimizar o recurso que a gente tem para sanar essas deficiências que o sistema apresenta. Então, assim, as colocações que o vereador colocou são pertinentes, me sinto corresponsável por essa gestão da saúde, mas não me sinto o responsável. Eu sou corresponsável. A responsabilidade é mútua. Ele é da população que não usa, muitas vezes, da forma correta. Nós estamos falando de 70 mil pessoas. Ela é corresponsável com o Conselho Municipal de Saúde, ela é corresponsável com os vereadores, ela é corresponsável com a Comissão de Saúde da Casa. Vamos fazer uma força-tarefa, todo mundo junto. Todo mundo junto. Eu acho que nós temos que discutir saúde a fundo. Nós temos que saber qual é o tamanho da perna que a gente tem que ter. Senão, esse problema faz assim, você finge que eu trato, você finge que melhora e a gente vai empurrando com a barriga. Enquanto eu estiver como secretário da Saúde, eu não vou permitir que isso aconteça. Eu vou expor os dados e vou buscar soluções em conjunto. Viola, só para complementar, esse improvável que aconteceu aí com a moça, lá no orçamento do município, tem uma coisinha chamada assim, ó, reserva de contingência. Use-a, você pode. Eu sei. Nós estamos buscando isso. Então, eu não estou falando assim, viu, mas isso acontece na saúde, mas acontece nas outras pastas também. Todo mundo tem imprevisto e improvável. Nós estamos trabalhando nisso, viu? Nós não estamos tirando a responsabilidade de fazer. Eu estou esperando chegar mais 2 orçamentos para providenciar o que a população precisa. Mas isso chega todos os dias. Isso chega todos os dias. Nós estamos trabalhando todos os dias para minimizar esse impacto. Ô, Viola, gostaria de fazer uma pergunta para você. Os veículos, as vans, ela tem autorização da Artep e da MTU? Pode repetir a pergunta, vereador? As vans, tá, que levam, eles têm autorização da Artep e da MTU? O que é Artep, vereador? Eu não sei o que é Artep, desculpa, eu sou ignorante nisso. Artep, São Paulo. Eu entendi, então espera só um pouquinho. Olha, eu queria lapidar um pouco mais essa resposta, mas a princípio, tá? A princípio, como eu te falei, tem coisas que eu não sei, eu tenho que buscar, tá? A princípio, o fato de nós não cobrarmos o transporte, não há necessidade de ter essas licenças. Mas, a princípio, o fato de não ter cobrado uma taxa de transporte, uma taxa de uso do serviço, porque ele é gratuito, então, a princípio, nós não temos a necessidade de ter essas licenças, tá? Mas eu posso, depois o vereador quiser fazer um requerimento específico, um questionamento informal, eu posso levantar essa informação. Obrigado, Ademir. Vereador, eu pensei, continue. Sobre os medicamentos. Gostaria com a Comissão da Saúde, independente do Conselho da Saúde é uma coisa, a comissão é outra, marcasse a data e a hora para ver os medicamentos, independente do Conselho. Tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Para quê? Que vai lá ver os medicamentos e tomar uma providência. Por que eu estou falando isso? Os medicamentos, pela primeira nota que a prefeitura soltou, teve todo aquele... Falou que 95% era material de coleta das unidades, devolução da população, essas coisas. Só que, comparando o que a gente viu, existe lote onde falava na nota, porque vem especificando a caixa e a nota, né, o número da nota. Tem caixas lá, tem um pacote de nota lá que fala
era para ter 10 caixas. Para completar o lote de 10 caixas, só falta uma caixa. Só usou uma caixa, só para vocês terem ideia. Tem isso lá. Só de uma pomadinha que tem lá, eu acho que em torno de 30 mil pomadinhas. Que está em falta, eu fiquei sabendo ontem, que estava em falta do ano passado na rede também. Então, uma coisa grave que está acontecendo, aqueles medicamentos está lá, tá? É muito grave. Existe uma pasta ela é cara, que eu já fiquei sabendo que algumas pessoas vão me mandando mensagem. Existe uma pasta de queimadura. Esta pasta está lá também e tem várias caixas. Então, não venha falar, é descarte, é da população. É mentira, já foi provado que é mentira. Tá? Eu quero que a comissão, junto com os vereadores, vai até o local, porque precisa dar resposta da população. Tem que tomar uma atitude, não vai deixar acabar em pizza. Eu acho que não tem que acabar em pizza. Tem que pedir nota, tem que ver de onde veio, o porquê de tanto material comprado, se foi a prefeitura que comprou, se foi do... Tem que levantar tudo. Então, gostaria que a comissão dessa casa marcasse a data e a hora para ir lá ver esse material. Fizemos um levantamento assim, por cima, separamos os lotes, e é muita coisa jogado fora. Muito. Ok? Posso manifestar sobre isso, presidente? Pode, vereador, PC, aquela pomada que você me mostrou aqui, é a de lá ou é igual? A pomada que está com você é a de lá? Tá. Mas, vereador, o senhor retirou medicamento de lá? Não, foto. Ah, foto. Não é a pomada, não. Ah, bom. Você não pode nada ser mexido lá. Lembra que ele tem... Bom, são... por favor. Não, peraí, deixa eu Plateia, terminar. por favor. Deixa eu terminar. Assim, são situações, vereador PC, que eu acho que tem que ser vistas a fundo mesmo. Tem que esclarecer bem a população, porque assim, quando esclarece bem a população, não é levantado dúvida, nenhuma dúvida. Como eu te falei, era tudo parte de um programa, não ia ser nada, tanto que não foi nada destruído, nada incinerado, nada feito à calada da noite. Essas coisas têm que parar. Tem que parar com isso. Tá aqui quem que transportou as caixas, que foi o Flávio, num carro oficial. Foi ele que falou que tinha seringa lá também? Deixa eu terminar de falar, faz favor. O que acontece é o seguinte, quando nós recebemos a nossa informação da nossa gerente de farmácia a respeito da medicação que, teoricamente, era para estar lá já armazenada, e que saiu esse número de 95%, eu vou esclarecer para todo mundo já, né? Nós temos, dentro do almoxarifado, um lugar que estava sendo armazenado isso ao longo do tempo. E quando a nossa gerente de farmácia nos deu esse dado, ela deu esse dado baseado naquele conteúdo que estava armazenado lá no antigo central de transporte. O que acontece é que nós fomos, né, ao preço da eficiência. Né? Naquele dia, além de nós transportarmos os medicamentos que estavam nesse almoxarifado, a equipe aproveitou e recolheu tudo das outras unidades também. E ela não sabia dessa informação. Quando ela falou a respeito dessa 95%, ela estava pensando somente naquilo que estava no almoxarifado. É bom esclarecer isso. O que acontece é que ela não sabia que a equipe tinha passado nas outras unidades básicas e tinha recolhido também o resto das outras unidades. Então, quando você junta tudo, a porcentagem modificou, com certeza a porcentagem modificou. Não é justificando, dando uma engrupida, nada disso não. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Mas você está falando... Eu estou falando que a nota saiu, que era a devolução da população. Você já está falando outra coisa. Não só, ali tem devolução da população. Eu estou falando que assim, o 95% era baseado no que estava naquele estoque da central de transportes. O que eu estou falando que está lá dentro hoje não é só aquilo que da central de transportes, é o volume das outras 6 ou 7 unidades. Só que quando ela passou essa informação técnica, ela não sabia que já tinha também o volume das outras unidades. Então, não existe irresponsabilidade nem maquiagem de número. Se ela soubesse, com certeza, que o volume que foi visto pelos vereadores e o que nós achávamos que estava lá também, porque eu não sabia dessa informação, que foi feita a totalidade, foi feito como que eu posso dizer?
Hã? Uma coleta, foi feita uma coleta de todas as unidades. De forma alguma eu teria dito que ali tinha 95%. É que nós achávamos que a primeira ideia era levar aquele volume que estava armazenado na central de transporte, porque exatamente nós precisávamos desobstruir aquela sala, que aquela sala ia ser muito importante para os novos medicamentos que iam chegar, porque nós compramos uma demanda muito grande de medicamentos, nós estávamos preparando o ambiente para receber o novo almoxarifado. Ela não sabia disso. Mas tudo bem, a gente pode ir lá contar depois comprimido por comprimido, ver validade por validade. Uma coisa é você virar... Você que eu estou falando é você não, tá? Uma coisa é você virar e falar assim, eu tenho um monte de pomada dexametasona. Bom, de onde veio? Da onde veio? Veio doação da FURP. Nós não temos a opção de não receber. Por mais que a gente doasse naquela época que chegou essa doação, venceu algumas. E todos os municípios acontecem isso. Todos os municípios recebem isso. Agora, essa pomada estava faltando na rede naquela época? Ninguém é irresponsável de deixar vencer medicamento, meu Deus do céu, que está precisando a população. Entendeu? Então, nós temos que corrigir essas distorções de informação. Nós temos que corrigir essa distorção de informação. Não, plateia, por favor, plateia. Deixa eu terminar o assunto. O senhor vai ter um momento do senhor já. Está aqui o nome do senhor. Terminando aqui, vai ter um momento. O senhor teve um momento, senhor. Senhor, por favor, nós respeitamos, o senhor respeita a gente. O senhor terá um momento do senhor agora, 2 minutos. Nós estamos dando explicação importante. Por favor, deixa ele terminar. Se o senhor ficar falando, vai ser pior. Daí que ele não vai falar, vai demorar mais. Por favor, o senhor vai ter um momento do senhor agora, 2 minutos, está aqui. Senhor Mário Piva, o senhor vai ter um momento, seu nome está aqui. Um minutinho só. Deixa eu terminar a explicação. Deixa eu terminar a explicação, seu Piva. Deixa eu terminar a explicação, é importante. Os vereadores aqui fazendo o questionamento que é preciso, a pedido da população. O senhor tem que entender também. Continue, por favor, secretário. Então, eu estou só orientando que eu acho que a Comissão de Saúde tem que conversar com o Conselho Municipal de Saúde para que os dois façam isso em um único tempo. Gente, nós estamos falando de algo que está dentro de um hospital. Se for possível, uma agenda única de todos, é melhor do que vai uma equipe, vai outra equipe, vai uma equipe, vai outra equipe. Tinha até gente lá mexendo em medicamento que não tinha nada que fazer lá. Por favor, plateia, por favor, não pode se manifestar. Está fugindo, por favor, plateia. Eu não vou, por favor. Plateia, por favor, não pode se manifestar agora nesse momento. Continue, por favor, secretário. Por favor, não pode se manifestar. Secretário, continue. Então, assim, eu só estou querendo dizer que esse assunto do remédio, ele, como o vereador Edu pediu e o vereador PC tem certeza que é da necessidade da cidade, que esse assunto seja resolvido o mais rápido possível. Então, peço aí a Dorca, que está aí hoje, já com o Edemirzinho e outros membros do Conselho, que converse com a Comissão de Saúde, para que a gente faça uma visita técnica rapidamente lá na Santa Casa, que todos tirem todas as suas dúvidas, porque, gente, a fila tem que andar, nós temos que continuar resolvendo os problemas da saúde. Nós temos que continuar resolvendo o problema da saúde com muita responsabilidade. Eu peço isso encarecidamente, porque hoje nós não estamos fazendo mais nada, porque respeitando o pensamento e o direito de todos tirarem todas essas dúvidas. Mas nós também não podemos ficar assim muito tempo esperando isso, porque nós temos que resolver os problemas da saúde. Então, acho que eu respondi a pergunta. Terminou, vereador? Vereador Rubens Nunes, tem a palavra. Secretário, doutor Alexandre Viola. Até para falar um pouco do decreto 11, você sabe do decreto que eu estou falando, que é em questão dos restos a pagar de 2016, e sei as dificuldades que Vossa Excelência está encontrando com os fornecedores, prova que você mesmo disse aqui que a ultrassonografia está demorando até 90 dias devido à falta de pagamento. Sei que você está encontrando uma demanda de trabalho para estar chamando as pessoas que não teve o pagamento. Até é importante lembrar que o secretário da Fazenda hoje foi secretário da Saúde. Dívida essas que ele reconhece, que ele foi secretário da Saúde. E, com certeza, você está tendo dificuldades para estar conversando
com essas empresas prestadoras de serviço. Mas eu faço uma sugestão. Eu sei que a sua agenda ela é complexa, ela está grande. Parabenizo você pela apresentação e a sua equipe. Mas cancela a sua agenda de segunda de manhã. Convoca os vereadores, comissão de saúde, conselho, para sentar na Santa Casa e resolver o problema do remédio. Já segunda de manhã. Porque o reflexo negativo e as interrogações só têm crescido. E o reflexo maior está em cima da sua secretaria. Sugestão, cancela suas agendas segunda de manhã, nós vamos ter sessão à noite. Convoca o Conselho Municipal de Saúde, convoca os vereadores e a comissão dessa casa, para que nós possamos lá, e de uma vez por toda, resolver a questão dos remédios da Santa Casa. Perfeito, vereador. A sugestão está aberta. O presidente dessa casa vai ficar sabendo dessa informação. Por mim, a minha agenda, que eu não sei o que eu tenho na segunda-feira, mas está cancelada já. Já está cancelada a segunda-feira de manhã, nós podemos todos lá, 8 horas da manhã, estamos todo mundo junto lá. Por mim, já está marcado. Agora, só precisa da confirmação do Conselho Municipal de Saúde e da confirmação da Comissão de Saúde. Então, é o seguinte, eu entendo, mas assim, cada um tem o seu regimento interno e tem que ser respeitado. Se não houver o comum acordo, espera-se quando tiver o comum acordo. Mas aí, veja, que não é a Secretaria de Saúde que está impondo nada, tá? Nós estamos abertos. Se não der para ser segunda, vai terça, vai quarta, vai quinta. Eu vou, como presidente da Comissão de Saúde, conversar com o presidente da Câmara também, né, vereadores que fazem parte da comissão, para a gente verificar a hora, que preciso ver com os membros também da comissão se podem também, não, né, porque assim, de repente a gente não sei o compromisso deles também, mas a gente se conversa ainda hoje ainda, tudo bem? Perfeito. Aguardo. O vereador tem mais alguma pergunta? Só uma colocação, presidente. Uma vez que o secretário vai cancelar a agenda dele para resolver essa pauta, o Conselho Municipal de Saúde e a comissão dessa casa também tem que cancelar a sua agenda para resolver essa pauta. É a pauta que está em debate no município. Tudo bem, vereador. Só que eu preciso conversar com todos os membros também. Ainda hoje, eu já falei, nós conversaremos hoje sobre isso. Após a audiência, vamos sim. E daí já passamos, inclusive, para as outras pessoas que fazem parte das outras comissões. Mais alguma pergunta, vereador? Bom, da minha parte, eu fico aguardando, tá? Tá ok. Vereador? Ô, Márcio, como membro, para mim, pode confirmar para segunda-feira. Resolver isso logo, gente. Tá desgastante. Vamos se falar, como eu falei agora, vamos se conversar todos, né? Mais algum vereador aqui? Bom, caso tenha ficado alguma dúvida perante o público, concedo a palavra aos interessados por até 2 minutos para a manifestação. Os interessados levantem a mão e se dirijam ao microfone para que fique registrado na ata eletrônica. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Se o senhor Mário Piva está aí ainda? Não. Não, então, o senhor Adilson dos Anjos, né? Por 2 minutos, tá? Tem a palavra. Eu quero cumprimentar a mesa, presidente, e os vereadores, e dizer uma boa notícia para a Vinhedo e para o Brasil, que as comissões na área de saúde, a nível estadual e federal, serão integralizadas, que deveria ter sido feito há muito tempo. Isso vai facilitar o acesso a esse tipo de situação. Eu quero falar em 3... E outra, que eu, particularmente, estou orquestrando um agendamento para a eleição para presidentes de bairro em 4 regiões aqui de Vinhedo, exatamente para assumir o Conselho de Tutelares e Conselho da Educação e Conselho de Saúde, exatamente para a população ter voz, que isso não existe ainda. E vai haver manifestação nessa casa e vai ver até na Vianguera, se precisar. Bom, com relação a quem escolhe viola, o músico, né? Quem contrata o músico escolhe as músicas. Então, vai aí as músicas. O atendimento odontológico consta aqui que houve prótese dentário, prótese 147. Eu sofri um acidente de carro em 2015 e tenho DATM, então eu sofro como se eu tivesse labirintite, no deitar e no levantar. Eu tive, fazendo todos os exames, o conselho foi, vá até o Leopoldo Mandic fazer a prótese, porque nós não fazemos prótese. Eu estou vendo aqui 147 próteses. E eu fui recomendado para o Leopoldo Mandic para fazer essa prótese, para fazer o reparo.
A outra questão, aqui na página 50, é que eu vejo aqui que houve exames ambulatoriais, 109 mil pedidos de exames e apenas 14 mil. Essa disparidade aí, eu considerando que vier de uma população classe média, está dizendo aqui, praticamente, essa conta não bate. Vamos imaginar que 3 pessoas, ou 4, foi 4 exames por pessoa, e apenas 14 mil foram atendidos na ponta, e o senhor culpou a população por esse atraso. Conclua, amigo, que o seu tempo esgotou. Então, ou seja, eu queria que o senhor respondesse essa questão, e a questão é que eu sou diabético. Durante todo esse período, a Vinhedo tem fracionado a entrega dos medicamentos. Eu só recebo a insulina, mas não recebo as fitas e não recebo as agulhas. E eu entendi que o fechamento da Santa Casa... Amigo, e a sua fala já se Mas tudo esgotou. bem, mas a população precisa saber disso. Tudo bem, mas tem outro sistema para se não tem marcar mais os 5 ninguém. minutos. Temos sim. Por favor, conclua, respeita Vou concluir. Eu concluo que alguns segundos. a terceirização dos serviços da população para Louveira e etc, e todo mundo, é que endividou a Prefeitura de Vinhedo, não melhorou o atendimento, e agora os números continuam aumentando e a população a Prefeitura está fracionando a entrega de medicamento à população, exatamente que é para tapar esse buraco. Vocês Concluindo, por favor. Isso. Felício, né? Tem a palavra, Felício. Olha lá, o Felício. Quem que é o Felício? Isso, é o Felício. Tem a palavra. Apenas estou seguindo o regimento, viu, gente? Não leve a mal, não. Senhores, me desculpem o desconhecimento dos trâmites da casa, e eu pediria aos senhores a seguinte observação, né? Foi muito comentado que a população quer medicamentos nos postos de saúde para os seus tratamentos. Todo essa celeuma provocada na mesa e gerando muitas discussões sobre os medicamentos que estão colocados dentro da Santa Casa, ocupando um espaço que poderia ser útil para outra coisa, não nos interessa. Inês é morta, precisa ser sepultada, não precisa de mais visitas. O que é necessário é que retirem de lá esses medicamentos e façam o devido sepultamento dele. Não precisa convidar a população para ir lá, não precisa convidar conselho. Os responsáveis que o façam é sucata. Então não deve ter toda essa celeuma. Os senhores devem utilizar o tempo dos senhores para as preciosidades necessárias que o povo necessita. O povo os elegeu em confiança que trabalhem e cumpram os seus mandatos e o façam muito bem. É importante frisar que estamos há 3 meses entrando um novo secretário, os senhores vereadores, e que tem um mandato maravilhoso para atender a população, deixar de atender interesses partidários. E o primeiro momento é esse. Não tenhamos tanta atividade. Conclua, pura e simplesmente bota-nos na sucata esse equipamento e dispensem um tempo maior, que é custo toda e qualquer movimentação, impor os medicamentos que faltam. Que Deus abençoe a casa, o trabalho de vocês, e que vocês tenham muito sucesso e contem, se precisar, de uma ajuda e de um trabalho do eleitor agora de Vinhedo. Obrigado. Leandro. Tem a palavra, Leandro? 2 minutos, tá? Bom dia, excelência dessa casa, a todos os vereadores, ao secretário de Saúde do município de Vinhedo. Venho mais uma vez a essa casa, de acordo com a resolução 333 de 2003 do Conselho Nacional de Saúde, a prestação de conta por parte dos gestores deve acontecer a cada 3 meses.
Esta prestação de conta acontece por meio de relatórios detalhados. Os relatórios e as prestações de contas do Conselho de Saúde devem conter pelo menos os 3 seguintes informações: o andamento da agenda da saúde pactuada, o relatório de gestão, dados sobre os montantes da forma das aplicações de recursos e auditorias iniciadas e concluídas no período, a produção e oferta de serviço na rede assistência social, a própria contratada conveniada, destacando-se o grau de graduência com os princípios e diretrizes do SUS. O Conselho Municipal de Saúde, desde que a dívida justificativa da maioria dos simples dos seus membros, busca uma auditoria interna independente sobre as contas e atividades da Secretaria de Saúde. Como membro do Conselho Municipal e coordenador do grupo de visita, solicitei na Assembleia do Conselho Municipal Extraordinária ontem que seja montada uma auditoria pública nas contas da Secretaria de Saúde de Vinhedo, e que está no artigo 333 de 2003. E eu gostaria também de passar a essa casa e ao secretário de Saúde que o Conselho Municipal de Saúde, juntamente com os membros, está juntamente com ele à disposição, na segunda-feira, a estar junto com o secretário Alexandre Viola, nessa situação que se encontra, dessas informações, tanto quanto usuário como morador, até mesmo para passar a informação à população de Vinhedo. Um bom dia para todos. Senhor Ademir. Eu quero, em primeiro lugar, dar bom dia para todos. E o Leandro citou aqui um artigo que não é mais. A nossa eleição mudou o artigo do Conselho, né? Mudou. Ele citou aqui e mudou. E está mudado e não vai mudar mais. Certo? E a gente tem uma preocupação muito grande, vereador Márcio, que é o presidente dessa comissão, o Edu, Macaxeira, Rubens, Flávia. Eu acho interessante que eu sou pernambucano, canela seca, que nem muito diz, e que eu sou chato, sou encrenqueiro. Não é questão de ser encrenqueiro, é questão de ser pela realidade. Eu estou no conselho desde a fundação dele. E não admito ninguém vir aqui usar o nome do conselho, que o conselho tem que resolver todas as coisas que acontecem. E aí está errado por aí. Só vai marcar reunião se eu sentar com o Chico junto com a DOCA e junto com alguns conselheiros para a gente ir lá. Não é assim, não. Vamos lá segunda-feira, negativo. A gente tem compromisso também. Agora, o que ocorre, secretário Viola, é que eu orientei várias vezes a secretaria e continuo orientando. Toda vez que tem algum problema na Santa Casa ou alguma unidade, a gente vai e coloca o caso para a secretaria e alguém parece que engole e deixa lá dentro e não tira para fora para resolver. Isso vem acontecendo desde o João Marcos. Tá? Vamos lembrar. Agora, não é por culpa também nos vereadores, não é por culpa no prefeito, é por culpa também na população que não procura a gente para a gente fazer um trabalho em conjunto e correto. Certo? Porque a população deveria estar junto com a gente, correr lá no conselho e ver o que é que precisa e o que não precisa. Não é chegar aqui e dizer que falta fita, que falta insulina, que falta captopril. Para mim não falta, porque se faltar para mim na rede pública, eu vou na farmácia e compro. Porque eu ganho meu salário e ganho muito bem para me comprar. Certo? Então, eu tenho certeza, não vem aqui usar o nome do conselho, não. O conselho tem a colocação bem clara. Para mim concluir, secretário Viola, eu achei muito errado o vídeo da Bandeirante, presidente Márcio. Não podia ninguém ir lá mexer nas medicações. Tem lei. E lei federal existe, lei municipal existe. Tem lei. Nem vereador, nem conselheiro, nem ninguém podia ali mexer naqueles medicamentos. Só quem podia mexer naquele medicamento com ordem justiciária. Era que podia mexer. Não pode mexer. Então, senhores, não venha querer colocar o conselho culpado, não. É isso que eu quero dizer. Obrigado. Obrigado. Tem mais alguém? Aninha? Não? Tá. Quero aqui aproveitar aqui, agradecer a presença da Guarda Municipal, sempre presente aí. Tá? Obrigado pela presença. Esta presidência, antes de encerrar os nossos trabalhos, né, da audiência pública, quer estender seus agradecimentos a todos os vereadores que estão aqui hoje, o Rubens, a Flávia, Macaxeira, que estiveram aqui também, o Edu, o Gelme, né, por isso que você está parecendo que faz parte da, que é secretário,
Mas beleza. Tá aí, estamos unidos, né? Isso. Flavinho, né? Viola. Carinhoso, né, Viola? Viola, nosso secretário. A nossa amiga também, a Érica. Público aqui presente. Obrigado pela compreensão de vocês. Eu apenas sigo o regimento. Inclusive, é o nosso amigo que queria falar talvez mais alguns minutos aí. Na próxima, tem um sistema aí da lei aí que possa, para se falar os 20 minutos. Então, por favor, vem aqui, a gente instrui vocês também. Quero, portanto, todos receber nossas respeitosas saudações, declarando encerrados os trabalhos dessa audiência pública. Um bom dia a todos. Eu não almocei ainda, e bom dia, mas boa tarde a todos. Obrigado a todos a presença.